Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero trazer um pouco sobre esse livro Mostre Seu Trabalho, de Austin Kleon. Esse é o mesmo autor que escreveu o livro Roube como Artista. Eu quero trazer alguns tópicos sobre esse livro que eu achei interessante. Eu já tinha lido mas eu reli um pouco recentemente e eu achei interessante compartilhar. É uma forma de conseguir criar um conteúdo um pouco mais constante aqui. Esse primeiro capítulo que eu vou falar vai falar um pouco sobre a importância de mostrar os bastidores do seu processo criativo. Quando um artista ou um pintor ele fala sobre o seu trabalho, ele pode estar falando sobre duas coisas diferentes. Primeiro, existe o trabalho que se chama obra de arte, que é o trabalho finalizado, né? O trabalho emoldurado, preso numa parede, numa galeria, enfim. Existe esse trabalho, que é a obra de arte. E existe outro trabalho, que é o trabalho artístico, que é o dia a dia dos bastidores. Os momentos que você procura inspirações, o momento que você procura por ideias, que você aplica suas ideias, faz os seus testes e tudo mais. Existe a pintura, que é o substantivo, e existe o pintar, que é o verbo. Então, para o artista, existe esses dois tipos de trabalho. A obra de arte, que é o resultado final, e o trabalho artístico, que é todo o processo que leva ao trabalho final. E aí ele fala que, tradicionalmente, os artistas eles eram treinados a olhar para o processo criativo como algo que deve ser mantido em segredo, que deve ser mantido para si mesmo, né? E ele falou que esse era um pensamento do David Bayles, acho que é assim que fala, e que esse artista ele diz assim: é esperado que um artista trabalhe em segredo, guardando as ideias e o trabalho às sete chaves, enquanto espera chegar a um resultado satisfatório para si mesma e aí mostrar para o público. Os detalhes do processo são completamente desinteressantes para o público. Só que aí Austin Kleon ele vai combater esse pensamento, dizendo que tudo isso fazia sentido, talvez na era pré-digital, né? Que essa era a única maneira de um artista se comunicar com o público era através de exposições, né, revista publicadas, mas que hoje nós precisamos tirar todo o proveito da internet e das redes sociais, né? Ou seja, que com a era digital hoje o artista consegue compartilhar tudo o que ele quiser, quando bem entender, praticamente sem custo nenhum. Isso traz uma conexão real com o seu público, entre o artista e o seu público, o artista e o cliente, né? Vai haver a conexão além do produto, né? Ele vai ver a pessoa além do produto final. Ele fala: todavia, seres humanos se interessam por outros seres humanos e pelo o que fazem. Pessoas querem mesmo saber como salsichas são feitas, né? Então ele traz essa perspectiva que hoje em dia a gente não quer só ver um produto, a gente tem muito interesse de saber como que aquele produto é feito. Ele deu o exemplo aqui, a gente não quer só comer salsicha, a gente quer saber como que a salsicha é feita, né? E aí ele fala aqui uma frase de o designer Dan Provost, que diz: ao expor seu trabalho com frequência, é possível criar um relacionamento com os seus clientes. É possível ver a pessoa por trás do produto. O público não quer apenas ver um bom trabalho, mas também fazer parte da criação e do processo, deixando o nosso ego um pouco de lado e expondo o nosso processo, abrimos a possibilidade para as pessoas criarem uma conexão conosco e com o nosso trabalho, o que nos ajuda a vender ainda mais do nosso produto final. Então, por que ele fala que ele está trazendo a explicação do porquê isso é bom? Porque ele fala que, deixando o nosso ego um pouco de lado, porque nós artistas, nós temos essa parada de ter um ego, de ter o
perfeccionismo bem implantado em nós. Então, nós não queremos muito compartilhar aquilo que é o processo, por muitas vezes pensar que tá ruim ou tá inacabável, tem aquele toque de compartilhar algo inacabável. Eu falo isso porque eu também sou assim. E eu conheço outros artistas que também já foram assim. E isso vai te fazer com que você venda muito mais o seu produto final ao compartilhar o caminho do processo. E aí o Austin Kleon fala que torne-se um documentarista do que você faz. E esse tópico é muito interessante, porque as pessoas perguntam, tá, mas como que eu posso mostrar o meu trabalho mesmo que eu não tenha o que mostrar, né? Porque muitas vezes artistas que estão iniciando não têm uma demanda, né? Não tem encomendas, não tem clientes fixos, né? Então você fala, como que eu posso compartilhar meu trabalho se eu não tenho nada para mostrar? E aí o Austin Kleon vai trazer umas soluções para a gente bem interessante. E aí ele fala, o primeiro passo é fazer um levantamento dos rascunhos e itens descartados ao longo do processo e colocá-los em um formato interessante que seja possível de compartilhar. Você tem que transformar o invisível em algo que os outros possam ver. Aí ele fala, quando perguntaram ao jornalista David Carr se tinha algum conselho para dar aos estudantes, ele respondeu, você tem que fazer as coisas, porque ninguém está se preocupando com o seu currículo. As pessoas querem ver o que você sabe fazer com as suas próprias mãos. Ou seja, torne-se um documentarista do que você faz, né? Ele fala, comece então com um diário de trabalho. Escreva os seus pensamentos em um caderno, grave alguns pensamentos, alguns processos, grave alguma coisa, documente um pouco seu processo em áudio, mantenha um caderninho de anotações por perto, faça fotos do seu trabalho em diferentes etapas do processo, grave vídeos do seu trabalho, porque não se trata de fazer arte, e sim registrar o que está acontecendo ao seu redor. Ou seja, não se preocupe em querer mostrar algo bom, algo bonitinho, algo organizado. Não é arte. Não se preocupe em ter medo de compartilhar o processo, mesmo que pareça inacabável, feio. Não se preocupe, porque isso não é arte. Isso é só o processo, isso é só o registro do seu processo. Ele continua aqui. Compartilhando ou não, documentar e gravar o seu processo na medida em que ocorre traz suas próprias recompensas. Ou seja, mesmo que você decida não compartilhar isso, grave, documente o seu processo. Por quê? Porque você começará a ver o seu trabalho mais claramente e sentirá que está progredindo. E quando estiver finalmente pronto para dividi-lo, terá um material bruto extenso. Eu recomendo muito esse livro. Se você não tem, nunca leu e quer comprar, eu vou deixar o link aqui desse livro para você comprar, tá? E é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Me siga no canal aí para mais dicas e conversas sobre tudo, né? Muito obrigado pela atenção. Tchau.